Oi, tudo bem por aí? Que bom, estudante, você está conosco. Vamos então para uma aula muito importante. Hoje nós vamos falar de algo que nós utilizamos o tempo todo, aquele que marca as nossas posições, principalmente quando estamos com os celulares, né, ou o celular. Eu sou a professora Ana Paula, estamos aqui para mais uma aula. Qual seria o tema então da aula de hoje? Localização de pontos no plano cartesiano. Você sabe o que é plano cartesiano? Você sabe que isso aí infere tão diretamente na nossa vida que às vezes a gente nem consegue sair de casa sem esse tal de plano cartesiano. Vamos entender um pouco mais sobre isso e propondo então o nosso desafio de hoje. Como podemos localizar e representar pontos no primeiro quadrante usando pares ordenados? Nossa, parece uma aula de inglês, né? Mas não é. São nomes diferentes, mas que a gente vai se apropriando com o decorrer do tempo. Não se preocupe, tá bom? Bom, quando a gente fala de par ordenado, de plano cartesiano, tem muito a ver com aquilo ali, ó, com aquele desenho que está exposto aí nessa imagem. Então, nós temos ali, ó, um plano, um desenho planificado em que a gente tem quadrantes. Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu só apagar isso daqui para ficar mais fácil, para a gente visualizar. Eu tenho aqui, ó, o primeiro quadrante, onde todos os par ordenados, isso aqui é um par ordenado, são positivos. Eu tenho aqui, ó, o segundo quadrante, onde um dos termos é negativo. Olha, negativo. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante. Eu tenho aqui o terceiro quadrante, onde os dois par ordenados são negativos. Já tenho aqui, ó, o quarto quadrante, que um dos dois é negativo. Consegue perceber isso? Isso tem muito a ver com os lados sul, norte, leste, oeste do mapa no nosso planeta. Bom, sabendo disso então, nós temos esse plano cartesiano onde a gente coloca tudo que existe nessa terra aí, né? A gente consegue localizar através deste plano aí básico. Então, o plano cartesiano é a forma por duas linhas perpendiculares, fazendo o quê? Um ângulo de 90 graus. O eixo horizontal X, né? Aqui a gente chama de X, esse eixo horizontal de X, e o eixo vertical, vou pôr de outra cor para ficar diferente. E o vertical aqui, que a gente chama de Y. Então, basicamente, se eu tenho X e Y, né, dentro de uma coordenada, eu tenho um par ordenado, né? Já explicando algo que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, o ponto eles se encontram é chamado de origem. A origem é aqui, ó, onde eles se encontram, esses dois eixos. Primeiro quadrante é a região onde os valores X e Y são positivos. Vamos supor que aqui no SEAD a gente vai ficar localizado bem aqui. Então, nós temos um par ordenado onde X é um número e Y é outro número. O encontro aqui, onde fica o SEAD, é o nosso par ordenado. Certo? Ok, então. Um exemplo disso é quando vemos um mapa dividido em linhas e colunas. Estamos usando uma ideia semelhante ao do plano cartesiano. Se vocês conseguirem visualizar no mapa mundi, né, redondo, ou até mesmo aí na internet, vocês vão ver que tem vários risquinhos. Tem aí o eixo Y e o eixo X, né, que é o que a gente acabou de ver. Pergunta-se então na nossa atividade. Lembrando que você vai ter aí 3 minutos para copiar, né? E depois a gente retoma com a resposta desse exercício. Vamos lá à leitura dessa atividade número 1. Observe o quadriculado abaixo. Ele representa o mapa da região da cidade. Neste mapa, as linhas são as ruas, que se cortam em um ângulo reto, ou seja, né, elas estão perpendiculares, essas ruas. E cada quadrado é um quarteirão. Associando a um plano cartesiano e a esse quadriculado,
considere o hospital como origem dos eixos. Lá no Hzinho, ó, é onde encontra o eixo perpendicular, né, aos eixos X e Y. Bom, assim, as coordenadas do correio e da prefeitura são respectivamente. Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber quais são as coordenadas do correio e depois da prefeitura. Você vai acertar aí a coordenada através da letra que você vai escolher. Eu acho que é fácil. Você acha que é fácil? Conte os quadrinhos que vai dar certinho ali nos números que você tem que encontrar. Certo? Ok, então. Um exemplo disso é quando vemos um mapa dividido em linhas e colunas. Estamos usando uma ideia semelhante ao do plano cartesiano. Se vocês conseguirem visualizar no mapa mundi, né, redondo, ou até mesmo aí na internet, vocês vão ver que tem vários risquinhos. Tem aí o eixo Y e o eixo X, né, que é o que a gente acabou de ver. Pergunta-se então na nossa atividade. Lembrando que você vai ter aí 3 minutos para copiar, né? E depois a gente retoma com a resposta desse exercício. Vamos lá à leitura dessa atividade número 1. Observe o quadriculado abaixo. Ele representa um mapa da região da cidade. Neste mapa, as linhas são as ruas, que se cortam em um ângulo reto, ou seja, né, elas estão perpendiculares, essas ruas. E cada quadrado é um quarteirão. Associando a um plano cartesiano e a esse quadriculado, considere o hospital como origem dos eixos. Lá no Hzinho, ó, é onde encontra o eixo perpendicular, né, aos eixos X e Y. Bom, assim, as coordenadas do correio e da prefeitura são respectivamente. Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber quais são as coordenadas do correio e depois da prefeitura. Você vai acertar aí a coordenada através da letra que você vai escolher. Eu acho que é fácil. Você acha que é fácil? Conte os quadrinhos que vai dar certinho ali nos números que você tem que encontrar. 3 minutinhos para você e já voltamos.
Conseguiu? Não conseguiu? Vamos então fazer aqui seguindo a tela. Eu vou fazer com vocês, tá bom? Ok, vamos lá. O que ele quer saber então? Aonde fica o correio? Vamos então ver aí o par ordenado do correio? Vamos lá. Correios, eu tenho aqui a letrinha C para indicar que é Correios. E aqui eu tenho Correio, ó, já destaquei ele aqui. Então vamos lá. Eu vou primeiro, todas as vezes que a gente for fazer um par ordenado, primeiro vem o X, tá? Então vou olhar ali a linha do X. Vou analisar essa parte aqui até chegar lá no correio. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 é a minha posição que eu vou subir, certo? Então, eu tenho 4, é o meu primeiro número, é o X. Isso aqui, analisando os correios, tá bom? E agora o meu Y, para eu chegar de encontro a esse ponto. Eu vou andar quantos subindo? 1, 2. E aí eu já chego aqui no correio. Então, meu par ordenado do correio é 4 e 2. Parzinho, tem que estar os dois juntos. E então, ele quer saber também da prefeitura, né? Então, prefeitura aqui está representado com a letra P. Aqui, ó. Eita, que eu vou destacar uma coisa importante para vocês, para a gente analisar isso quando for fazer o par ordenado dele. Eu tenho aqui o eixo X e o eixo, aliás, o eixo Y e o eixo X, certo? De vermelho. Lembra que eu falei dos quadrantes? Que quando a gente está aqui, ó, segundo quadrante, tem positivos e negativos, né? Quando estamos no terceiro quadrante, é negativo, negativo, não é? E quando estamos no quarto quadrante? Aqui é o primeiro, certo? Então, nós temos que saber disso. E exatamente aqui, ó, o ponto P, ele vai estar em um quadrante diferenciado, certo? Vamos lá, então. Vamos ver isto. Eu tinha colocado de vermelho, né? Ok. Vamos lá. Eu tô aqui com o ponto P. Primeiro eu vou analisar o quê? O eixo X, né? Eu vou contar, então, no eixo X, quantos quadradinhos eu vou andar. 1, 2, 3. Pronto, cheguei aqui. E eu vou descer, né? No eixo Y. Vou descer quanto? 1. E eu tô aqui, ó, no quarto quadrante. Eu sei que um dos par ordenados tem que vir negativo. E é justamente o segundo. Então, o meu par ordenado da prefeitura é 3. Só um minutinho que eu vou pôr de azul. O par ordenado da prefeitura é 3 e menos 1. Por que menos 1, professora? Porque eu tive que descer aqui, ó. Que se eu subir, era positivo. Mas se eu descer, é negativo. Se eu vir para a direita, positivo. Se eu vier para a esquerda, negativo do X. Certo? Então, ficou marcado a nossa letra C. Certinho? Acompanhou? Deu para acompanhar? Se não deu, pode pausar o vídeo e fazer devagarinho aí no seu tempo. Bom, já vimos então como posicionar e como encontrar as coisas aí nesse tal plano cartesiano. Então a gente vai falar um pouquinho, até já dei uma introdução sobre isso, dos pares ordenados. Pares ordenados, nós já vimos que é a combinação de um número com o outro, né? E que esses números se juntando, vai chegar a um ponto específico, que é a nossa localização. Então, para que a gente encontre algo, encontre objeto, pessoas, regiões, né? A gente tem que ter esse par ordenado, que são dois números juntos, em que um está na reta X e o outro está representando o eixo Y. Ali, ó, exatamente igual essa figura. Aqui vai ter um número e aqui também vai ter outro número, indicando a posição real desse objeto, dessa região, dessa pessoa, né? Então pode ser aí encontrado aí vários pontos. Então vai ser uma referência, uma coordenada que vai me indicar e levar direto àquele lugar. Então, um par ordenado. Então, um ponto no plano é representado por par ordenado, X e Y. Aqui eu coloquei X e Y porque aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Mas quando você for procurar aí, vai ser números, tá? Onde o primeiro número indica a posição do eixo horizontal,
x, e o segundo eixo vertical, y. Um exemplo, então. O ponto C é 1 e 6. Aqui nós estamos no primeiro quadrante, ó. Eu já consigo observar isso. Vocês também? Por quê? Porque está tudo positivo, né? Ele não desceu e nem foi para a esquerda, certo? Está uma unidade à direita e 6 unidades acima. Uma unidade à direita e 6 unidades acima. Eu vou ter o ponto exato do lugar, da pessoa, da região em que eu quero chegar. Por isso é tão importante na nossa vida. Os GPS estão cheios desses par ordenados. Bom, agora vamos então para a nossa atividade de número 2. Aqui nós temos vários pontos formando aí nesse plano. Vamos ler essa pergunta, essa questão? 4 cidades grandes expressam no setor... 4 cidades de grande expressão no setor industrial são situadas no ponto do quadrilátero abaixo. Isso é uma figura, né? Uma figura geométrica chamada quadrilátero, porque tem 4 lados. Inclusive, a gente já estudou sobre isso aqui. Se você quer ver alguma coisa sobre quadriláteros, aulas específicas sobre os nomes das figuras planas, é só acessar aí o SEAD que você vai encontrar essa aula. As coordenadas que representam as cidades A, B, C e D. Então, nós temos um mapa enorme aí. E aí, esse mapa tem representado algumas cidades. A, B, C e D. 4 cidades. Ele quer o par ordenado de cada uma dessas cidades. Fácil, né? Não esqueçam de contar os quadradinhos. Inclusive, no eixo X e Y, no eixo XY, eu tenho aí os números, que fica bem mais fácil de você visualizar e já marcar esse par ordenado mais rapidamente, ok? Bom, você tem 3 minutos para copiar e resolver. Já já voltamos.
E aí, conseguiu? Que bom! Você não conseguiu? Vamos fazer juntos esses pares ordenados, porque são muitos, né? Agora são 4, porque a gente está utilizando ali, ó, que a união desses 4 pares ordenados deu ali uma figura geométrica plana chamada de quadrilátero, certo? Segue então na tela o raciocínio que eu vou fazer junto com vocês. Vou apagar isso aqui, que é do slide anterior, para ficar mais fácil. Bom, aqui eu já coloquei a resposta para vocês, que é a letra D. Mas vamos conferir isso? Bom, eu tenho a figura, né? Vamos começar com a letra A. A letra A, o eixo X. Vamos conferir? Eu tenho aqui, ó, o eixo X, 2. Tá vendo? 2. E o eixo Y? Eu vou subir até chegar no A. 3. 3. Olha, vamos então partir para a letra B. Letra B, eu tenho aqui no eixo Y, ou no eixo X, até o número 5, ó. E eu vou subir quantos? 1, 2. 2. Então, eu tenho 5 e 2. Certo? Isso aí na cidade B. Vamos então para a cidade C. Na cidade C, eu tenho aqui, ó. Vou andar até chegar ao ponto. 6. E vou subir quanto, ó? Como eu falei para vocês, já tem um número, fica mais fácil visualizar. 7. Então, meu par ordenado da cidade C vai ser 6 e 7. Confere? Bom, tem a alternativa que já está marcada, mas a gente está conferindo isso aí no plano cartesiano, tá bom? Vamos então para a nossa última cidade. Eu tenho aqui, ó, o 1. Se eu subir até o 6, eu vou chegar nesta cidade. Vai dar exatamente o ponto. Então, meu par ordenado é 1 e 6. Consegue observar aí nesta questão, que confirmou mesmo a letra D, em que todos os par ordenados estão no quadrante 1, né? Todos estão positivos. Se eu tivesse algum negativo ali, alguma cidade ia estar do lado de cá ou embaixo. Poderia ser o eixo X ou o eixo Y. Agora vocês não vão errar mais. Se eu caminhar do eixo X para a esquerda, eu tenho ali os números negativos, a posição negativa. Se eu caminhar do eixo Y para baixo, eu tenho então outros números negativos. No momento ali, a gente não caminhou nem para baixo, nem para a esquerda. Então, todos os par ordenados vão ser positivos. Ok? Gostaram da nossa aula? Eu amei essa aula. Ela foi bem mais tranquila, né? Bom, nós temos ainda uma coisa importante para a gente saber. Interpretando a localização de pontos. Quando a gente utiliza o GPS, né? Os carros, tem muitos carros que já estão com essa tecnologia embutidas nos seus sistemas. A gente interpreta um ponto na hora que a gente vai observar o eixo X e o eixo Y. Se você abrir o GPS, você vai perceber que tem sim essas coordenadas. Para representar, marcamos num plano cartesiano a posição correspondente. A gente utiliza isso para quê? Para localizar uma loja, para encontrar em um mapa o shopping, né? Usando uma grade de coordenadas. Então, esse GPS ele é coberto aí de coordenadas. Olha, agora nós vamos partir para o nosso terceiro e último exercício, que também tem a ver com o nosso plano cartesiano, que agora a gente já sabe bastante coisa. Vamos então para a leitura dessa atividade? Uma cidade tem 3 pontos turísticos, que são os mais visitados. Esses pontos são identificados pelos pontos azuis, conforme vocês podem perceber aí na imagem. Pergunta: qual par ordenado não está representado no plano cartesiano a seguir? Então, nós temos aí a alternativa A, B, C e D. Uma dessas alternativas não está representada no plano cartesiano. E é o que a gente vai descobrir, é ela que você vai marcar. A que não está representada aí. Então, para vocês fazerem isso, qual estratégia você vai utilizar? Bom, vou esperar a sua resposta em 3 minutos. Copie a pergunta e responda. Já voltamos.
E aí, conseguiu? Bom, de antemão, eu já falo para vocês que é mais fácil a gente encontrar, então, os paraordenados que está aqui. Eu já marquei para vocês a letra B. Mas vamos conferir isso? Vamos juntos aqui na tela. Bom, eu tenho aqui os paraordenados em azul. Vamos fazer aqui, eu vou chamar de ponto 1, 2 e 3, tá? Só para a gente diferenciá-los. No ponto 1, eu tenho par ordenado o seguinte, eu tenho no eixo X 5 e tenho no eixo Y o quê? 1. Então, meu primeiro par ordenado, 5 e 1. 5 e 1 tem aqui? Tem. E a gente não vai marcar ele porque ele quer o que não está ali. No par ordenado 2, eu tenho 2 aqui, ó, no eixo X. E quantos no eixo Y? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já me mostra o número. Então, 2 e 5. Opa! 2 e 5. 2 e 5. Então, eu vou marcar a letra A? Não. Ele quer saber o que não tem ali na imagem. Então, vamos para o último ponto turístico. Bom, no último ponto turístico nos informa que o eixo X é 7, 7, e o eixo Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então, eu vou marcar a letra D? Não, não vou marcar a letra D. O único que não apareceu aí é a letra B, 3 e 1. Eu não tenho um outro ponto aqui que vai me indicar essa posição, 3 e 1. Confirmado aí com vocês? Quando for um exercício desse modelinho, vocês vão pelas as opções que você tem aí. Que daí, a que não tiver, é realmente ela que será marcada. Gostou da nossa aula, então? Bom, aqui nós vamos finalizando com o que mais é importante que aprendemos na nossa aula de hoje. Nós vimos, então, sobre o plano cartesiano. O que nós compreendemos sobre isso? A associação, né, dos vértices de um polígono em pares ordenados. Nós vimos isso naquelas cidades, lá na A, B, C e D. A gente associou várias cidades ali no plano cartesiano. A gente associou que estava tudo no quadrante 1, a gente viu ali o eixo X e Y. O plano cartesiano é um sistema para localizar pontos formados por eixo X, que é o horizontal, e Y, que é o vertical. Então, o par ordenado é justamente esse X e esse Y junto, que indica exatamente o ponto. Então, é a forma de representar um ponto, X e Y. X indica o deslocamento no eixo horizontal e Y indica o deslocamento no eixo vertical. Tanto para a esquerda como para a direita, foi o que eu disse para vocês, né? Vai depender aí dos pontos negativos e positivos, para a gente compreender qual quadrante está. Bom, nós aprendemos então nessa aula de hoje sobre localizações de pontos no plano cartesiano. Vimos isso em cada quadrante. Percebemos que para se localizar a algum objeto, a alguma região, precisa de um par ordenado, que fazem parte dos números que estão no eixo Y e no eixo X e no eixo Y. Até mais para a nossa próxima aula. Tchau!